Olá mais uma vez, que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa de fato e de verdade estar reinando aí na sua vida através de sabedoria e entendimento nas Escrituras. Eu sempre digo que a leitura traz conhecimento, mas o perfeito entendimento desta leitura, quem dá a mim e a você, de fato é o Espírito Santo, ok? Eu quero que você entenda uma coisa a qual o sistema religioso nunca falou e nem há de falar para você. Jesus, nos dias da sua carne, quando ele esteve aqui, ele não usava esta Bíblia que nós temos hoje, nem a que você tem aí. Jesus, ele usava, para combater os fariseus, ele citava a Bíblia ortodoxa, tá? E essa Bíblia continha os livros apócrifos, a qual o sistema religioso, no decorrer do tempo, retirou-se algumas partes da Bíblia, tá bom? Por exemplo, a passagem em que o espírito saía do homem, Jesus ele usou, tá bom, para que você entenda, o livro de Tobias, tá bom? Quem era esse espírito na verdade? Esse espírito, meus amados, na verdade era o bode Azazel, que ia ao deserto levando os espíritos dos enfermos, tá bom? Esse bode era sacrificado segundo a tradição judaica, tá bom? Então, meus amados, já no endemoniado gadareno, tá? Jesus, ele lhe usou o primeiro livro dos Macabeus, tá bom? Quando Etíoco Epifânio, tá? Ele entrou no templo e sacrificou porcos, trazendo abominação para o povo judeu. Então, ou seja, essa passagem também Jesus tirou também, tá? Estava escrito no primeiro livro dos Macabeus, que era um livro apócrifo, a qual o sistema religioso não aceita, tá bom? E já no endemoniado, tá bom? A passagem lá do rico, né? E do Lázaro, a qual o sistema religioso leva eles no sentido literal, tá bom? Esta passagem também foi tirada do livro apócrifo, tá bom? Esta passagem aí, quando Jesus estava ali falando com os fariseus, tá? Esta passagem do rico e Lázaro, Jesus estava citando o quarto livro dos Macabeus, onde o autor deste livro, ele acreditava na imortalidade do corpo e da alma, tá bom? Então, esta passagem também, ela foi tirada do quarto livro dos Macabeus, que é um livro apócrifo, a qual no decorrer do tempo, o sistema religioso ali nos concílios ali, tá? Resolveu tirar-se então da Bíblia, tá bom? E lembrando também que no tempo da sua carne, tá? Os discípulos não chamavam Jesus de Jesus. Na verdade, eles chamavam ele de Yahshua ou Yeshua, como queira, tá bom? Então, meus amados, a passagem do rico e do Lázaro é apenas uma parábola, é uma história, é um conto a qual o autor desta passagem, que se encontra nos quarto livro dos Macabeus, acreditava na imortalidade do corpo e da alma, ou seja, ele acreditava que da mesma maneira que ele morresse, ele seria recebido por Abraão na eternidade. Então tá bom. Se eles levam de fato e de verdade a parábola do rico e do Lázaro, eles têm que levar também a parábola, tá, que Jesus falou, tá, de Lucas 16, que está dentro do mesmo contexto, tá, onde Jesus ele manda fazer amizade das riquezas iníquas, ou seja, eu roubo ali e vou lá e faço amigo, tá, daquelas riquezas roubadas. Então era o que Jesus estava aconselhando. Então é verdade? Claro que não, era uma parábola, era um conto. Então, se o sistema religioso leva a parábola do rico e do Lázaro no sentido literal, tem que levar também Lucas 16, que está dentro do mesmo capítulo, no mesmo contexto, onde Jesus ele recomenda das riquezas iníquas, ou seja, das riquezas roubadas, fazer amigo. Então, meus amados, você tem que entender para que você não venha a ser levado e guiado por qualquer tipo de doutrina. Eu tenho alguns vídeos falando de algumas passagens da Bíblia onde foram tiradas de livros apócrifos a qual o sistema religioso, tá, eles não aceitam, tá bom? Então, ou seja, se eles não aceitam, né, Jesus usava a Bíblia ortodoxa.
Na passagem em que o espírito saía do homem, Jesus ele usou o livro de Tobias, que é um livro apócrifo, tá bom? E eu espero que este pequeno estudo venha fazer com que você tenha interesse em conhecer a verdade, para que você venha se libertar desse sistema religioso que só pensa aprisionar as pessoas pelo medo. Fiquem todos na graça do nosso Cristo ressuscitado.